Olá, pessoal! Nesta aula estudaremos o objeto direto e o objeto indireto, termos integrantes da oração. Começaremos pelo estudo do objeto direto e daremos especial atenção aos casos de objeto direto preposicionado, que muitas vezes é confundido com objeto indireto, termo que estudaremos logo na sequência. Pessoal, é muito importante lembrar que os conteúdos de predicação verbal e de regência verbal são muito úteis na identificação dos objetos. Vamos à aula? O objeto direto é o termo que completa os verbos transitivos diretos e os transitivos diretos e indiretos, conforme vimos na aula anterior. Na maioria das vezes, não é preposicionado. O policial prendeu quem? O bandido, objeto direto. Ganhei o quê? Um livro, objeto direto. Visitamos quem? Os parentes, objeto direto. Quero o quê? Que me acompanhes, objeto direto oracional introduzido por conjunção integrante que. Em nenhum dos exemplos, o objeto direto aparece com preposição. Observação 1. Se a oração for flexionada para a voz passiva analítica, o objeto direto será o sujeito paciente da oração. Vamos flexionar o primeiro exemplo para a voz passiva. O bandido foi preso pelo policial. O objeto direto bandido da oração ativa original agora é sujeito da voz passiva analítica, e o sujeito policial da ativa se tornou agente da passiva. Observação 2. Os pronomes oblíquos átonos me, te, se, nos, vos, o, os, a, as podem ser objeto direto. Prendemos os bandidos ou prendemo-los. Consultei o mapa ou consultei-o. Avistamos a montanha, avistamo-la. Em caso de dúvidas, revisem a aula de pronomes. Objeto direto pleonástico. O objeto direto pode ser repetido por um pronome oblíquo para efeito de ênfase. O objeto direto aparecerá no início da oração e depois será retomado pelo pronome. Vejamos. A mim, objeto direto preposicionado no início da oração, homenagearam-me na celebração, sendo o pronome me o objeto direto pleonástico, pois está retomando o termo a mim. Vida, objeto direto, aproveito-a muito bem. Pronome oblíquo a, retomando o objeto vida. Quanto à pontuação, uma observação. A vírgula é facultativa. Aos sábios, com vírgula, devemos admirá-los sempre. Ou, aos sábios, sem vírgula, devemos admirá-los sempre. A construção com vírgula é a mais comum. Pessoal, o tópico mais complicado sobre os objetos é este, o objeto direto preposicionado. Muito fácil de confundi-lo com o objeto indireto. É preciso estar bem afiado na matéria para não fazer essa confusão. Em algumas construções, o objeto direto pode ser preposicionado por motivos de clareza, de harmonia e de ênfase. Alguns casos são facultativos, outros obrigatórios. Casos facultativos. Em expressões como as abaixo, saquei da espada, bebi do vinho, comemos do bolo, procuramos pelo irmão, cumprimos com o dever. Em todos os exemplos, os verbos têm um emprego transitivo direto, e todos os exemplos poderiam ser reescritos sem o emprego de preposição, porém perderiam ênfase. Nomes comuns ou próprios referentes a pessoas. Ofendemos a Pedro. Ele persuadiu a novatos e veteranos. Não preciso repetir a preposição a antes de veteranos, pois novatos e veteranos formam um só conjunto. A repetição da preposição aqui seria excessiva. Quando o objeto é antecipado ao verbo. A familiares, o golpista não engana. Na ordem direta, podemos dispensar a preposição. O golpista não engana familiares. Pronto. Numeral ambos como objeto direto. O médico examinava ambos ou a ambos, tanto faz. Quando alguns pronomes indefinidos, demonstrativos e interrogativos funcionam como objeto direto. A tudo ele amava. Pronome indefinido como objeto direto que ainda está deslocado para o início da oração. A quantos já salvamos? Mesmo caso do anterior. Apreciei mais a esta.
pronome demonstrativo como objeto direto. A quem convidaste? Pronome interrogativo como objeto direto e também deslocado para antes do verbo. Último caso facultativo, pronome de tratamento como objeto direto. Os presentes saudaram a Vossa Excelência. Passemos aos casos obrigatórios. Na verdade, a palavra obrigatório é muito forte. Muito recomendado seria mais adequado. Pronome relativo quem com antecedente explícito. Era o paciente a quem ele medicava. O relativo quem retoma o antecedente explícito paciente, por isso recebe preposição. Pronome oblíquo tônico como objeto direto. Se não lembram da diferença entre tônicos e átonos, retomem a aula de pronomes, viu? Eles enganaram a ti. Nós prejudicamos a ti e a ela. Vovó amava-o tanto como amava, verbo elíptico, a nós. Empregamos o objeto direto preposicionado para desfazer ambiguidades em certas construções. Convenceu ao amigo o professor. João a Pedro assassinou. Em ambos os exemplos, se não houvesse a preposição, seria impossível determinar quem é o agente da ação. Com a preposição antes do objeto direto, fica claro que amigo e Pedro são objetos diretos. Não foi Pedro que assassinou João, mas João que assassinou Pedro. Em expressões de reciprocidade, as feras morderam-se umas às outras. Com Deus como objeto direto, vamos louvar a Deus. Com objeto direto coordenado a objeto direto pronominal. Elogiaram-no no objeto direto e ao irmão. Ao irmão, objeto direto preposicionado, pois está coordenado ao objeto pronominal no. Cuidado para não tomar os verbos desses tipos de construção como verbos transitivos diretos e indiretos, classificando o termo preposicionado como objeto indireto. Atenção com isso. Finalmente, com substantivo antecedido por conjunção comparativa. O velho prezava o cão como prezava, verbo elíptico, a um filho. Objeto indireto. Termo que completa os verbos transitivos indiretos e os transitivos diretos e indiretos. São regidos por preposição obrigatória. Grifem isso, preposição obrigatória. O aluno precisa, quem precisa, precisa de livros, objeto indireto. A dentista confia, quem confia, confia em, na secretária, objeto indireto. A turma simpatizou, quem simpatiza, simpatiza com a nova professora. Todo verbo empregado como transitivo indireto, pessoal, receberá um complemento preposicionado. Observação 1. Em frases interrogativas, é comum o objeto indireto aparecer antes do verbo. De que ele precisa? Em quem ele confia? Com quem ele simpatiza? Observação 2. Os pronomes oblíquos átonos me, te, se, nos, vos e lhe, lhes podem funcionar como objeto indireto. São, obviamente, os únicos casos em que o objeto indireto não é preposicionado. Entregou-me o livro. Entregou o livro para mim. Dirigiram-lhes palavras duras. Dirigiram palavras duras para eles. As crianças nos obedeceram. As crianças obedeceram a nós. Assim como o objeto direto, o objeto indireto também pode ser pleonástico, que consiste na repetição do objeto por um pronome oblíquo para efeito de ênfase. Aos mestres, objeto indireto, tudo lhes devo. O lhes, objeto indireto, pleonástico. Concluímos o estudo dos dois primeiros termos integrantes da oração. Se você gostou da aula, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Bons estudos e até a próxima!